Página 19. A fonte não precisa perguntar pelo caminho, de Bert Hellinger. A psicoterapia fenomenológica se encontra em certa contradição com relação à psicoterapia científica. A ciência experimental quer descobrir, através da experiência, modelos reproduzíveis para que o mesmo resultado possa ser alcançado através do mesmo procedimento. Isso pode ser feito de modo relativamente fácil, nas ciências naturais, alcançando, através da mesma experiência, os mesmos resultados. Na alma, isso não é possível. Quando queremos nos dedicar cientificamente à psicoterapia e pesquisar cientificamente aquilo que ajuda, então as experiências devem ser colocadas de tal forma que o elemento pessoal fique excluído e o importante fica sendo somente o externo. Contudo, como podem observar aqui, o pessoal é o mais importante. Não podemos obter nenhum resultado válido se não levarmos o pessoal em consideração. Esta é uma parte. A psicoterapia científica é linear, isto é, aqui atua uma determinada causa e ali resulta um determinado efeito. A psicoterapia fenomenológica, ao contrário, significa que eu, como terapeuta, me exponho a um contexto sem intenção e sem temor. Portanto, também sem a intenção de curar. Por isso, o terapeuta que quer perceber fenomenologicamente precisa estar de acordo com o mundo tal qual ele é. Não tem nenhuma necessidade de transformar o mundo. Isso exige que se recolha totalmente. Também está de acordo com a doença de um cliente, tal como ela é. Não tem a necessidade de interferir. É diferente para o médico, porque esse pode e deve também trabalhar, em grande parte, cientificamente. Quero diferenciar isso bem claramente. Mas aqui não dá. O terapeuta se recolhe totalmente e se abre a um contexto maior. Por isso, quando trabalho com um cliente, incluo também o seu sistema. Não olhe somente para o cliente. Sempre olho também para o seu sistema. Olho principalmente para as pessoas que estão excluídas, que nem aparecem lá, mas que eu, porque me recolho, percebo com a visão e o sentimento. Imediatamente, elas têm em mim o lugar que lhes é negado. Tão logo tenham esse lugar em mim, eu estou mais em profunda harmonia com o sistema do que o próprio cliente, porque eu tenho maior compaixão por seu sistema. Então, quando me recolho e me exponho ao todo, sem intenção e sem medo do que poderia vir à luz, eu percebo repentinamente o essencial, aquilo que ultrapassa os fenômenos visíveis. Percebo então que este é o ponto. Isso é importante, sobretudo para a solução. A colocação da constelação é relativamente fácil, mas só posso encontrar a solução quando eu estou em harmonia com isso. Então ela reluz repentinamente. Esta é a percepção fenomenológica. É como um relâmpago e está sempre em harmonia com algo maior. E é sempre uma percepção com amor. Isso é o decisivo. Então, podemos nos deixar levar. Por isso, esse tipo de trabalho não pode ser aprendido, como quando se aprendem regras, mas o essencial é que nós nos deixemos levar por esse tipo de percepção e que adquiramos isso através do exercício e acompanhamento. Então, pode-se perceber assim. Quando no trabalho com um cliente vejo que não existe solução, então eu levo isso bem a sério e me recolho, mesmo que me cause dor. Mas quando me recolho,
isso não me causa dor. Quando eu me sinto em harmonia, isso não pode me causar dor. Eu preciso estar totalmente nessa harmonia. Então, fico na minha percepção e não me deixo desviar por nada, por nenhuma objeção. É claro que também cometo erros. Isso está bem claro para mim. Assim é necessária uma ressonância de participantes atentos. Eles veem de repente algo que eu não tinha visto. Então, confio na percepção deles. Contudo, quando não trabalho com um cliente ao qual confronto até as últimas consequências de seu comportamento, e, por exemplo, se alguém se alia a esse cliente, porque isso causa medo a si próprio, se intromete e diz que não posso fazer isso, então não devo me deixar levar pelo seu medo, porque isso me enfraqueceria imediatamente. O terapeuta que trabalha assim é, no fundo, um guerreiro. Em seus livros sobre o indígena Dom Juan, Carlos Castaneda descreve de uma maneira excelente o que é ser um guerreiro. O guerreiro, nesse sentido, não tem qualquer medo do limite extremo. No limite extremo, tudo pode falhar ou tudo pode dar certo. Tanto um quanto o outro. Contudo, na prática, experimentei que quando o terapeuta vai realmente até esse limite extremo, geralmente dá certo. Mas o risco continua. Quem se atemoriza perante o risco não pode trabalhar dessa forma. Porque nas coisas essenciais, onde se trata de vida e morte, a decisão é sempre tomada no limite extremo, não antes. Nesse tipo de psicoterapia, o que vem à luz é ao mesmo tempo uma instrução para a ação, a qual talvez precisemos nos entregar, mesmo que não a entendemos. Por quê? O que realmente é e para onde conduz torna-se visível somente no final, não no início. A amplidão. Gostaria de dizer algo sobre a amplidão. Muitos problemas surgem porque nós nos agarramos, por assim dizer, ao próximo e ao estreito. Quando olhamos para os nossos problemas ou para os problemas num relacionamento ou outro qualquer, então olhamos muitas vezes apenas para o estreito. O próximo, o nítido e todo o contexto a que isso pertence nos escapa. Entretanto, o estreito e o próximo só têm o seu significado e sua força na ligação com aquilo que os ultrapassa. Por isso, via de regra, a solução consiste em ir para além do estreito e do próximo, para o distante, para o amplo. Então, em vez de olharmos para nós mesmos, por exemplo, para os nossos desejos e para aquilo que vemos como nossos problemas, ou como nossas feridas, ou nossos traumas, olhamos para os nossos pais, para a família. De repente, estamos ligados a algo mais, estamos ligados a muitos. Então, aquilo que experimentamos como algo nefasto ou que causa sofrimento tem seu lugar em um contexto maior. Mas quando olhamos somente para a família, depois de algum tempo, a visão fica novamente estreita. Precisamos, então, ultrapassar o olhar para além dela, incluir de novo o todo em nossa atenção, percepção e também em nosso amor, e abrir-nos. Então, existe um caminho para fora daquilo que talvez pareça ser insolúvel na família. Existe também na psicoterapia um desenvolvimento em direção à amplidão. Existe a psicoterapia que se dedica preponderantemente ao indivíduo, por exemplo, aos seus sentimentos. Aí talvez tudo seja desmembrado. Entretanto, o indivíduo não ultrapassa a si próprio. Existe também a terapia familiar, que inclui o contexto maior. Ela pode trazer solução
que não são possíveis na terapia individual. Contudo, a terapia familiar permanece ainda limitada. Então, se pode ir além da terapia familiar para algo maior. Isso se torna possível se nos deixarmos conduzir pelos movimentos da alma, pois esses movimentos caminham em direção a algo maior. O todo. Quando olhamos para o mundo, podemos olhá-lo em sua multiplicidade, como tudo se desmembra. Cada um está aí isoladamente e muitas vezes também se opõe a si mesmo e aos outros. Contrapõe. Até mesmo combate. Contudo, todas essas várias unidades se baseiam na profundidade, no único que os carrega. O muito e a multiplicidade tiram na profundidade desse único seu desígnio, a sua especial singularidade. Aquilo que pode contribuir para o todo é alimentado em sua profundidade por esta fonte. Ora, em nossa percepção, podemos nos orientar para o individual, e se nós fizermos isso, o outro nos escapa. Quando nos orientamos para um, frequentemente excluímos o outro, ou negamos, ou até mesmo o renegamos. Então ficamos alheios àquilo que tudo carrega. Podemos também nos orientar para o muito, mas de tal forma que não nos concentremos no muito, mas, por assim dizer, o percebamos ao mesmo tempo apenas como um todo. E nessa percepção nos recolhamos ao nosso centro e, através desse centro, ao centro do ser. Quando temos essa ligação, temos com a multiplicidade o mesmo relacionamento. Um relacionamento de respeito, de veneração e de coragem, de tal forma que podemos levá-la para dentro de nós, também em sua multiplicidade, em sua diversidade, até que conflua em nosso centro. Quando olhamos para as coisas dessa forma, pode nos parecer fácil, mas quando olhamos para os relacionamentos humanos e as diferentes necessidades, as diferentes direções e observamos os antagonismos e nos expomos a eles, então nos sentimos muitas vezes ameaçados, inseguros e sentimos uma profunda dor quando algo não se encaixa. Nesses relacionamentos, muitas vezes somos conduzidos, aparentemente, pela diferenciação entre o bom e o mal. Essa diferenciação se encontra bem na superfície e não pode se apoiar de forma alguma naquilo que emerge da profundeza. A diferenciação entre o bom e o mal é algo que atua somente em relacionamentos humanos e, na verdade, porque a diferenciação entre o bem e o mal tem apenas uma única função. Essa função é que nos liga à nossa família, nos delimita de outras famílias e outros grupos. A diferenciação entre o bom e o mal mostra-se na boa ou má consciência. Temos uma boa consciência quando sentimos que pertencemos à nossa família, e temos uma má consciência quando precisamos temer ter colocado em jogo a pertinência à nossa família. Colocamos em jogo a pertinência à nossa família. Assim pensamos, quando reconhecemos também que outras famílias, outros grupos, outros valores, outras religiões, outras culturas são boas e equivalentes. Quando fazemos isso, estamos ligados com a profundidade do ser, mas não com a nossa família nesse sentido. Portanto, para estarmos ligados na profundidade com o essencial, é necessário nos despedirmos das influências dessa consciência com relação à diferenciação entre o bem e o mal. Se conseguirmos fazer essa despedida, quando pudermos nos soltar, ao menos por um certo tempo, quando nós nos recolhermos ao centro interior, então virá, a partir desse centro,
da profundeza, uma outra coisa que atua, um movimento da alma, que anula as diferenciações e reconcilia os antagonismos e os opostos. Nos últimos tempos, tenho me dedicado muito a esse movimento da alma. Deixei que atuasse em mim e experimentei em cursos como este, como os movimentos da alma atuam. Eles ultrapassam em muito o que até agora tinha vindo à luz nas constelações familiares. Portanto, é mais um passo adiante. Finalizamos hoje este capítulo. Até o próximo.